Ministério Poder do Evangelho. A escolha de Deus. Nós podemos observar que existiam milhões e milhões de animais sobre a face de toda a terra. Existiam milhares de espécies de animais e de aves em toda a face da terra. Porém, entre todas as aves e entre todos os animais, o Senhor Deus escolhe apenas 14 animais limpos, porque diz a Bíblia que ele permite entrar na arca apenas 7 casais. Não foram 7 pares, 7 casais, porque esses casais haveriam de dar sequência à sua espécie após o dilúvio. Então, neste parâmetro, que me perdoe os LGBTs, porque pares não proliferam a espécie, e sim casais. Então o Senhor Deus não coloca ali pares de animais. Ele poderia ter colocado um boi e outro boi, mas ele colocou um boi e uma vaca. Ele poderia ter colocado um carneiro e outro carneiro, então seria par. Só que par não prolifera, e ele queria que houvesse proliferação da espécie novamente. Então ele escolhe um carneiro e ele escolhe uma ovelha, ele escolhe um homem e ele escolhe uma mulher, ele escolhe os filhos de Noé e as noras de Noé. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos para a seleção de Deus. De entre todas as aves, o Senhor nosso Deus escolhe 2 aves limpas, aliás 2 aves imundas, a saber, o macho e a sua fêmea. E entre as limpas ele escolhe 14 aves limpas, isto é, 7 casais, o macho e a sua fêmea. E de todos os animais impuros ele escolhe apenas 2 animais, o macho e a sua fêmea. E dos animais limpos ele escolhe 14, isto é, 7 casais, o macho e a sua fêmea. Agora preste bem atenção, senhoras e senhores, o chamado do Senhor nosso Deus e a escolha do Senhor nosso Deus não é para todos. O próprio Senhor Jesus Cristo fala na sua palavra, se expressa dizendo: porque não fostes vós que escolhestes a mim, e sim eu que escolhi a vós. Se vocês estão na arca, se vocês estão aqui nesta noite, fazendo parte do corpo de Cristo, fazendo parte da igreja, a escolha não foi vossa. De antemão o Senhor vos escolheu antes da fundação do mundo. Quem está me entendendo, levante a mão e adore, levante a mão e glorifique o nome do Senhor, e diga bem alto: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me predestinou à salvação, o Senhor me fez fazer parte do seu corpo e parte da sua igreja. Agora preste bem atenção, senhoras e senhores, porque os pássaros e os animais, eles não foram por sua livre e espontânea vontade, eles não tiveram a condição ou o raciocínio de antever o dilúvio e correr para dentro da arca em busca de salvação. Acontece que o Senhor, de entre todas as aves, escolheu as aves que ele se agradou para colocar na arca. De todos os animais, o Senhor Deus se agradou e escolheu alguns para colocar dentro da arca. Pastor, e como foi que Deus então fez com que esses animais entrassem na arca? Acredito eu que Deus falou na mente dos animais que ele queria salvar, e quando ele falou na mente dos animais, os animais obedeceram à voz de Deus e entraram na arca. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está aqui nesta noite, com certeza o Espírito Santo um dia falou na tua mente e disse: entra na arca da salvação, entra na arca da
aliança, aceita Jesus como teu Salvador. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. E você então, recebendo o chamado do Espírito na tua mente, você adentrou o plano salvífico de Deus. E aqui nesta noite está você, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor e bendizendo o seu santo e maravilhoso nome, já com seu nome escrito no livro da vida. Quem tem certeza que está na arca da salvação e o seu nome está escrito no livro da vida, levante a mão e adore, levante a mão e adore, levante a mão e adore. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, senhoras e senhores, se nós analisarmos este quadro, nós vamos ver que foi um grande privilégio para aquelas aves e para aqueles animais serem escolhidos por Deus, serem chamados por Deus para adentrarem na arca. Louvado seja o nome do Senhor. Agora deixa eu revelar um segredo para os senhores. A salvação, ela foi dada para todos os homens, mas nem todos os homens serão salvos. Às vezes a gente fala de Jesus para alguém e convida ele para vir à casa do Senhor, para ouvir pregar, para vir ouvir a pregação da palavra, e ele diz assim: não precisa me convidar, porque no dia em que eu sentir vontade, eu irei. Deixa eu te falar uma coisa: sabe por que essa pessoa ainda não veio? Ou ainda, louvado seja o nome do Senhor, não aceitou a Jesus? Porque Jesus ainda não falou na sua mente. Porque quando Deus escolhe, quando Deus quer para si, Deus fala na mente, e a pessoa sente uma inquietação. Ele só se sente realizado, ele só se sente feliz, ele só se sente seguro depois que ele está dentro da arca. Aleluia! Pela nossa vontade nós salvaríamos todo mundo. Pela nossa vontade toda a humanidade seria salva, mas nós não podemos colocar ninguém dentro da arca. Nós não podemos forçar ninguém a ser crente. Nós não podemos forçar ninguém a aceitar a Jesus como Salvador. Uma certa feita Jesus Cristo orou e disse: Pai, eu te agradeço porque todos aqueles que vieram a mim, foi tu que os enviastes a mim. Levante a mão, adore ao Senhor, porque um dia o Senhor falou contigo, o Senhor tocou no teu coração e tu deixastes para trás todas as coisas do mundo, até mesmo o convívio familiar e de amigos que não te entenderam, e hoje você está aqui aceitando. Louvado seja o nome do Senhor, tudo aquilo que o Senhor ainda tem para realizar na tua vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Só entra na arca quem Deus quer. Só entra no céu quem Deus quer. O homem acha que é a escolha dele. Irmão, se isso dependesse do homem, todo mundo ia para o céu, porque não tem ninguém que queira ir para o inferno. Todos querem ir para o céu, mas o Senhor nosso Deus conhece os corações. O Senhor nosso Deus conhece os pensamentos. O Senhor nosso Deus conhece os intentos. E sabe quem é que Ele chama? Aqueles que têm o coração voltados para Ele, aqueles que lhe reconhecem como soberano, aqueles que lhe reconhecem como Senhor, aqueles que olhando para si mesmo dizem: eu nada posso fazer sem Ele, eu não posso viver sem Ele, eu não sou nada sem Ele, eu não posso ser feliz sem Ele. Eu quero Ele, eu quero pertencer a Ele, eu quero que Ele seja meu e que eu seja dele. E João Batista, uma certa feita, está batizando no Rio Jordão,
E uma grande massa, uma grande multidão se aproxima de João Batista para ser batizado por ele. E ele então olha para algumas pessoas e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o machado está colocado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto, o meu Pai corta e lança fora. Senhoras e senhores, nós vimos neste texto que há muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Quem é escolhido de Deus aí, levante a mão para que eu veja. Só quem tem certeza que é escolhido de Deus aí, levante a mão. Agora deixa eu te perguntar: você está preparado para viver uma vida de escolhido? Hein? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então vamos lá. O Senhor Deus chamou muitos animais, e muitos animais vieram. Você já pode imaginar a quantidade de animais que estavam dentro da arca? Sendo que já haviam milhares de espécies, e de cada espécie limpa vieram 14 animais, de cada espécie. Dos impuros vieram 2, de cada espécie. Então ali haviam milhões de animais e aves. Todas essas aves, preste bem atenção, não perca nada desta mensagem. Todas essas aves eram chamadas, estavam dentro da arca porque foram chamadas. Foi Noé que chamou? Não, quem chamou foi Deus. Como, pastor? Falando na mente delas. Deus fala com animais? Fala. Diz a Bíblia que Jonas ia no navio, fugindo para Tarsis, quando deveria ir para Nínive. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor mandou um forte vento sobre o mar, e ondas gigantescas se levantaram, e Deus falou com um grande peixe, e o grande peixe seguiu o navio. Lançaram Jonas no mar, e o grande peixe engoliu o profeta Jonas. E parece que eu vejo Deus falando com o grande peixe e dizendo: agora nada depressa, e vai nos rumos das praias de Nínive. E o grande peixe chega ali e vomita Jonas, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Se você é um escolhido, você não pode se negar ao que Deus tem para fazer na tua vida. Não seja apenas um chamado, mas seja um escolhido. E diz a Bíblia Sagrada que agora as águas do dilúvio começam a baixar. As águas do dilúvio duraram 371 dias sobre a face da terra, até que a arca repousou, desceu sobre o monte Ararat. E Deus falou com Noé, segundo o que nós lemos na abertura. Agora, Noé, sai da arca, tu, a tua mulher e as mulheres de teus filhos, e todos os animais, os répteis, as aves do céu e os animais da terra, as bestas feras, que saiam todos e que povoem a terra, e que povoem novamente o planeta, que proliferem de novo, e que o planeta seja cheio de todas as espécies que eu preservei. Também saia você,
a sua esposa, a esposa dos seus filhos e os seus filhos, e sede fecundos, povoai a terra. Agora preste bem atenção, senhoras e senhores, porque diz a Bíblia Sagrada que ao sair da arca, Noé preparou um altar, ele construiu um altar para o Senhor, e diz a Bíblia Sagrada que de todos os animais limpos, Noé escolheu alguns, e então colocou sobre o altar e queimou, louvado seja o nome do Senhor, aquelas aves, queimou aqueles animais, e a fumaça subiu, e diz a Bíblia que Deus lá do céu sentiu o cheiro da carne das aves e dos animais que estavam assando no altar, e diz a Bíblia que Deus se agradou, Deus sentiu o aroma e se agradou do aroma, Deus sentiu o perfume e se agradou do perfume, e a Bíblia diz que Deus jurou por si mesmo e disse: enquanto houver semente e sementeira, houver noite e dia, houver homem na face da terra, eu não destruirei mais a terra com água, e eu vou colocar no céu uma aliança. E diz a Bíblia que ele coloca o arco-íris, ali ele faz um pacto com o Senhor. Mas preste bem atenção, senhoras e senhores, porque nós poderemos pensar e dizer que aves azaradas, que animais azarados não morreram na água, mas morreram no fogo, porque estiveram dentro da arca para não morrer. O Senhor os colocou dentro da arca para os preservar. Eles eram chamados, enquanto estavam entre os outros, eles eram chamados. Mas quando Noé prepara a arca, prepara o altar, aliás, agora eles deixam de serem chamados para serem escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que de cada animal limpo, Noé escolhe um. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia achar ou pensar que se eles raciocinassem, eles poderiam ter imaginado: que azar terrível é este nosso, nós estivemos dentro da arca para não morrer afogados, agora vamos morrer queimados. Porque diz a Bíblia Sagrada que Noé escolheu esses aí para sacrificar ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: todos os animais que estavam dentro da arca eram privilegiados, todos os animais que estiveram dentro da arca foram grandemente privilegiados, mas aqueles que foram escolhidos tiveram um privilégio maior, porque serviram de sacrifício a Deus. Quantos querem se sacrificar a Deus? O apóstolo Paulo diz: apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, puro, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, a pura e a perfeita vontade de Deus. Levante a mão para o céu. Ser escolhido há um preço, ser escolhido tem um preço a ser pago. Louvado seja o nome do Senhor. Deus escolheu Abraão para ser pai de uma grande nação. Abraão passou, Deus escolheu Isaac para dar a posteridade, e de Isaac veio Jacó, e de Jacó as 12 tribos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que Abraão recebesse a bênção do Senhor, que dura até hoje, ele teve que sacrificar ao Senhor o que de melhor ele tinha. Diz a Bíblia Sagrada que o filho da promessa já está agora com aproximadamente 15 anos, e o próprio Deus pede a Abraão e diz: sobe ao monte Moriá e sacrifica para mim o teu filho. E assim Abraão fez, levou Isaac para o monte Moriá. Isaac levava a lenha no seu ombro, Abraão levava o cutelo, quem sabe, e os jumentos. Louvado
louvado seja o nome do Senhor, que carregava os utensílios, porque a viagem era longa, iam sido levados por 2 dos seus servos. E ao chegar no pé do monte, Abraão fala com os seus criados e diz: fiquem aqui aguardando-me e tomando conta do jumento, enquanto nós vamos subir e adorar o Senhor sobre o monte. Quem vem nesta noite para adorar o Senhor, levante a mão e glorifique o Senhor. Eu não acredito que nesta noite tem alguém aqui que veio para tomar conta de jumento e ficar no pé do monte, não. Mas todos nós que estamos aqui, viemos aqui para subir o monte da adoração. Levante a mão e adore então, levante a mão e exalte então. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão, chegando sobre o monte com Isaque, ele prepara o altar do Senhor, e sobre o altar do Senhor ele coloca Isaque. E a tradução judaica conta que no momento em que Abraão vai para sacrificar Isaque, para colocar Isaque sobre o altar, para ser queimado e oferecido em sacrifício, louvado seja o nome do Senhor, a tradição judaica conta que Isaque pediu um tempo para Abraão, e Abraão então permitiu o tempo que Isaque lhe pediu. Isaque dobrou o joelho na presença do seu pai, diante do altar, e na presença do Senhor levantou a vista para o céu e disse: Deus de meu pai Abraão, Deus criador dos céus e da terra e de todo o universo, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Deus do meu futuro, Deus do meu prazer, Deus da minha alegria, Deus da minha vitória, eu te agradeço, ó Deus, que me fizestes nascer de uma estéril. Eu te agradeço pelo dom da vida que tu me destes. Eu te agradeço por ter vivido 15 anos com os meus pais, mas eu te agradeço sobretudo por ter sido encontrado merecedor e digno de ser queimado em holocausto e oferecido a ti. Eu vou ser queimado, mas tu vais te alegrar com a fumaça do meu corpo, porque eu não sou chamado, eu sou escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Para Isaque era um grande privilégio ser sacrificado. E quantas vezes, senhoras e senhores, nós queremos servir ao Senhor só se Ele nos der carro novo, só se Ele nos der casa boa, só se Ele nos der um bom emprego, só se Ele nos der uma boa esposa, só se Ele fizer isso ou aquilo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós não queremos nos sacrificar, mas que nesta noite nós possamos dizer: Senhor, muito obrigado pelo privilégio de sofrer pelo teu evangelho, de sofrer pela tua obra, de ser caluniado pelo mundo, de ser criticado pelo mundo. Eu não sou apenas um chamado, eu sou um escolhido.